Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Bom, vamos analisar aí o facto do momento, que é a eventual candidatura do André Ventura à presidência da República ou não. É uma jogada de mestre, na minha perspectiva, porque como o Chega é unipessoal, como o CDS de Paulo Portas também era, o Chega sem o André Ventura não tem expressão, é verdade. Tem lá deputados impecáveis, como a gente sabe, o professor Vitor Ribeiro e outros afins, mas o povo, enfim, a gente já sabe porque é que a casa gasta com o povo, não é? O povo gosta muito de Dom Sebastiões. E nesse aspecto, o André Ventura, devido à recente sondagem que lhe dá realmente, pela primeira vez, maioria do ponto de vista legislativo, apesar desse grande iluminado Zé Luís Carneiro achar que não, é uma jogada de mestre se em 2026 ele se candidatar à presidência, porque é capaz de ganhar, porque o povo confia nele e ele realmente é de confiança, ele é muito gostável, como é sabido. Eu gostava de ouvir como Presidente da República, gostava, porque não manda nada, né? É um cargo cerimonial e tem, pronto, é o chefe supremo das Forças Armadas e né? E o mais alto magistrado da nação, mas é o mais alto magistrado da nação do ponto de vista do que o Montesquieu sonhou e que o Hans Kelsen também, não é? O contrabalançado dos poderes, não é? O Presidente da República tenta ser o fiel da balança e tem que dar posse, não é? Era como o Marshal Hindenburgo na Alemanha, quer dizer, o Sr. Adolfo não conseguiu, até o outro totó do Franz von Papen, enfim, achar que ia ser chanceler e o Sr. Adolfo vice-chanceler, convenceu o Marshal Hindenburgo e depois deu no que deu. Não, o André Ventura tem uma real possibilidade de ser Presidente da República e acho que é merecido. Ele teria uma influência muito maior, uma estrutura de influência, não é? Ele não é magistrado. O Presidente da República não é um magistrado, é o mais alto magistrado da nação, mas não é um juiz, é o mais alto magistrado da nação. Não se jubila como juiz conselheiro, não é? Como é evidente. Tem um grande taxa depois da reforma, isso tem. Tem carro, tem uma série de coisas para sempre, os Presidentes da República. E bem, acho que sim, acho que tem todo o direito tem carro do Estado e outras coisas, afins e gabinete e tal, para sempre. Não tem casa do Estado, mas tem gabinete, tem um escritório dado pelo Estado e carro, como turista para sempre, até morrer, os Presidentes da República. E bem, os Primeiros-Ministros não, mas os Presidentes da República, creio que não é assim, pelo menos o Sócrates mudou muito da lei em relação a muitos titulares da voz de soberania, não sei como é que isso está em tempos de Presidência da República, mas antes era assim. Duvido que tenha mudado. Mas, voltamos sempre ao mesmo. Onde eu quero chegar é que a questão que se coloca aqui é uma questão delicada, mas o que eu reconheço é que infelizmente a dinâmica da política dos dias de hoje tem que contabilizar a extrema-direita e a direita securitária. Se eu gostava que não, preferia que não, sim, eu reconheço que sim. Eu gosto do André Ventura e do professor Vitor Ribeiro, mas tenho assim umas grandes azias com os extremismos, não é? Eles são um bocado extremos, são um bocado extremos, são. Mas pronto, não se pode ter tudo, não é? Dir-me-ão, qual seria a melhor opção para si? A presidência da República é bom para ele, entendem? Podia ser melhor, mas também podia ser muito pior. É qualquer coisa, entendem? É qualquer coisa. E nesse aspecto, onde eu quero chegar é que, pronto, é o que temos. E dir-me-ão, podia ser uma coisa mais fluida. Quer dizer, não há outra hipótese, quer dizer, gente
temos que nos adaptar ao que é possível, não é o que é desejável. A política é a arte do possível, como dizia o Kissinger, entendem? Dir-me-ão. Porque é que o André Ventura vai fazer isso? Bem, deve fazer, não é ainda líquido, não é? Mas eu acho que ele vai ter que fazer para agarrar o poder verdadeiramente pelas mãos. Onde eu quero chegar é que não tenho entendimento nenhum que isso será negativo para o país, vai ser um bom Presidente da República, mas porque é que existem tantos quid pro quos com a Presidente da República? Quer dizer, não se podia esperar outra coisa, quer dizer, é de certa forma o possível numa sociedade como a nossa. É o possível. Se eu gostava que ele fosse Primeiro-Ministro, não, gostava que ele fosse Vice-Primeiro-Ministro. Entendem? Porquê? Porque, como eu já disse, a religião na política, o André Ventura é demasiado beado para o meu gosto e os deputados do Chega também. Não conheço nenhum que não seja beado, inclusive de quem eu gosto tanto, como sabem. Por isso, onde eu quero chegar eu vou votar no André Ventura para Presidente da República. Vou. Prefiro o André Ventura ou Gonçalo Almeida Ribeiro. Desculpa, ou Almeida Gouveia e Melo. Sim, prefiro. Como é evidente, não é? Enquanto toda a gente sabe aqui quais são as minhas preferências do ponto de vista partidário, não é? Se o Almeida Gouveia e Melo é uma pessoa mais moderada que o André Ventura, 50 mil vezes, como é evidente. O Luís Rosu, mas todo que posso que não gosta nada dele. Está bem, Luís, está bem, já percebi, pronto, estás queimado com ele, com a história do bicho que parou o mundo, está bem, pronto, está bom, acabou, está bom, sim senhor. O pessoal que ainda associa o homem ao bicho que parou o mundo, o homem estava a cumprir ordens e acabou, mas pronto, o que é que eu de fazer a minha vida, não é? É o quê? É o quê? E está sempre a insistir comigo, aquilo, está bem, pronto, está bem, o André Ventura será melhor, será, é um beato que está ali. E é bom rapaz, irá meter mais o país na linha, só com o Primeiro-Ministro é que se mete o país na linha, mas o Presidente da República já ajuda. Os neorromanianos meteu o país na linha com o Presidente da República, essa que é essa, mas não se chegasse a pessoa Cavaco Silva à governança, como viram o Sá Carneiro, Balsemão, Maia Soares, está bem, feito de Amaral, aquilo foi tudo trocas e baltrocas. Só quando Cavaco Silva chegou à governança é que o país endireitou, com o Presidente da República a preparar o terreno todo para Cavaco Silva, entendem? Porque o choque de titãs entre Cavaco Silva e Maia Soares foi bastante considerável. Um Primeiro-Ministro e o Presidente da República, para dizer o mínimo. Aquelas quintas-feiras não correu nada bem. O professor Cavaco Silva na altura fazia massagens todas as quartas-feiras com o dono do ginásio do Sheraton, que eu treinava no Sheraton na altura, e ele contava umas histórias do professor Cavaco Silva que lhe contava nas massagens. Massagens normais, O professor Cavaco Silva, como é evidente, não é inclusivo. Eu nem acho que o Alexandre fosse cá por nós. Muita gente diz, Alexandre, o Alexandre era capaz de ser inclusivo lá na vida militar, porque precisava, enfim, de uma fechadura para colocar a chave, e aquilo, enfim, rapadinha e tal, com água de malvas, olhinhos fechados no quarto escuro, se calhar. Eu não acredito que o Alexandre, foi instruído pelo Aristóteles durante 13 anos, segundo as minhas estimativas. Eu não acredito que o Alexandre fosse inclusivo, como muito se diz. O Alcibiades, mais possível, porque o Alcibiades era mesmo muito promíscuo. Agora, o Alexandre, que era um homem que combatia com a armadura daqueles, que era tão espiritual, estava sempre a ir aos oráculos, foi ao oráculo
tanto Delfos como o outro lá no meio do deserto, que ia morrendo, coitado, até chegar ao oráculo de Cissa, se não me falha a memória, né? Era tão espiritual para se legitimar como semideus, como o Aquiles também era. Estava sempre a citar o Aquiles, no sentido de... Estava sempre a citar o Homero, com a citação do Aquiles, de que um leão que derrota batalhões, não é? O Homero descreveu Aquiles como um leão, um audaz leão que derrota batalhões, não me falha a memória, era assim a expressão, um audaz leão que derrota batalhões. Era assim que o Homero na Ilíada descreveu Aquiles, e era assim que o Alexandre se comparava com o Aquiles, e o Hefástios, o seu supostamente inclusive amigo, dizia: estás-te a comparar com um semideus, mas eu também sou um semideus, porque a mãe disse-lhe que ele era filho de Zeus. Eu acho que era mais possível que ele fosse filho de Zeus, unigênito, do que inclusive. Eu acho que era mais possível, e os senhores vão ficar muito zangados comigo com esta coisa, mas enfim, é a minha convicção, era mais possível que o Alexandre fosse filho de Zeus unigênito que Jesus Cristo fosse filho de Deus unigênito. E pronto, e mais não digo, porque as conquistas que o Alexandre fez foram sobre-humanas. Nunca foi derrotado, conquistou todo o mundo existente na altura, vinha lá de trás só posto com um pequeníssimo exército, o outro exército era 10 vezes maior em termos proporcionais, ele tinha 40 mil homens, o outro exército seria à volta dos 500 mil, dizem estimativas mais razoáveis, alguns dizem 1 milhão, não acredito, mas era, grosso modo, 10 vezes mais em termos de proporção, seria 400 mil ou 500 mil homens o exército do Dário III, que tinham chegado os dois ao mesmo tempo ao poder. O Alexandre nunca perdeu nenhuma batalha, nem em Gárnico, ou Gárnico já é latim, nem em isso, nem em Halicarnasso, passou por Tebas, onde estava o Talas de Mileto, um pouquinho antes a fazer a sua filosofia, a Ásia Menor, os filósofos jónicos, Talas, Anaximandro e Anaxímenes, são os pré-socráticos mais antigos, Anaximandro é o fragmento mais antigo que existe, e o Talas de Mileto era justamente naquela zona grega que o Alexandre estava a libertar da Pérsia, que era a Ásia Menor, que era a Jónia. Por isso é que se chama o Talas Anaximandros e os Anaxímenes filósofos jónicos. E o Alexandre passou por Mileto, onde tinha estado o Talas um bocadinho antes, porque o Alexandre é século IV a.C. e o Talas é século VI a.C., segundo se julga saber. E nesse aspecto, onde eu quero chegar é que realmente o nosso amigo Alexandre, para mim era mais possível que ele fosse filho de Deus, semideus, do que Jesus Cristo. Porque o Alexandre nunca perdeu nenhuma das batalhas, inclusive foi recebido em braços no Egito, não teve que fazer nenhum combate no Egito, foi feito faraó no Egito, foi feito rei dos reis, como era o rei persa, ou logo imperador, ou seja, ele foi faraó, foi rei e foi imperador, foi a única pessoa na história da humanidade que conseguiu ser os três, e nesse aspecto onde eu quero chegar é que ele era uma pessoa quase divina na sua aquisição civilizacional, do ponto de vista das suas conquistas, tanto do ponto de vista militar, nunca foi derrotado, era um jovem de 20 anos, ele chega a dizer ao jornal Parménio que eu tenho experiência em lutar contra os persas, em lutar contra o Memnon, que era o general principal dos persas, e o Alexandre, com muita piada, não deixou de responder: pois, mas essa experiência deu em derrota, não deu? E muitas vezes estas frases é o que a juventude pode dizer a mim e ao seu engenheiro vizinho: pois a vossa experiência deu em derrota. Pois, se calhar dá às vezes. Ou seja, onde eu quero chegar é que o Alexandre foi divino e realmente foi mais leão que o próprio Aquiles, porque não morreu em batalha, ao contrário do Aquiles, que morreu em Troia, como sabem. Ele foi a Troia, ao mausoléu de Aquiles, foi buscar lá o escudo e a armadura do Aquiles. Ou seja, ele media-se mesmo com o Aquiles. Era um ego lá nas portas, como a minha casa. Assim seria um ego. Mas se conhecem alguém verdadeiramente diferenciado em relação aos outros, que não tem a tal psicologia do ego freudiana, chama-se sucesso, chama-se autoestima, não se chama narcisismo do ponto de vista patológico.
nem do ponto de vista sequer existencial. São os maiores, como é evidente. O Alexandre o Grande tinha ego, claro, foi o maior da humanidade. Ou seja, o Jesus Cristo, se os senhores são beatos e tal, são crentes também, sim senhor, nunca reconhecido no Jesus Cristo grandes competências. Pronto, era analfabeto, era carpinteiro, ao que parece, sim, não digo que não terá sido um grande homem naquele tempo, um grande líder espiritual. Daí a ser filho unigênito, pois aí da ressurreição ao final de 3 dias, isto, aquilo, aquilo outro, os filisteus e Lázaro, isto, aquilo, aquilo outro. Sim, conheço bem a narrativa, não tenho... Aliás, a professora Isabel Renault estava sempre a dizer Nosso Senhor Jesus Cristo, e eu começava-me a rir. O professor Michel Renault, Nosso Senhor Jesus Cristo, eu começava-me sempre a rir, porque eu nunca vi, nem de perto nem de longe, esse entendimento como factual. O meu pai era profundamente ateu, vem daí. Provavelmente, talvez a minha simpatia, não é simpatia, respeito pelos comunas também vem daí. Isso ficou bastante evidente quando eu tive o quid para o coco com o Alexandre na última live. Eu tenho um anticlericalismo muito forte, sou agnóstico, mas tenho uma simpatia pela Igreja Católica, mas uma grande azia à metafísica. Falo pouco disso, aliás, todos os filósofos que eu gosto são muito fortes em relação à metafísica, o Kant, o Wittgenstein, o Aristóteles, o próprio Platão, mas o próprio Leibniz, o discurso da metafísica do Leibniz é uma coisa fabulosa, que posso também aqui ler, se quiserem, nunca mais acaba os vídeos, mas eu entendo que a religião é o ópio do povo, como dizia o Karl Marx, ou a neurose obsessiva à procura do pai, neurose obsessiva à procura do pai, como dizia o Sigmund Freud. Divide-me imenso a religião em relação ao partido Chega e qualquer partido de direita evangélica, como se diz em relação aos americanos. Foi isso que me irritou muito no Brasil. Os americanos também me irritam muito por causa disso. Eu tenho uma grande azia aos povos religiosos. Reconheço que os povos não religiosos, como é aqui este pessoal, chacharia pedreira, é pior ainda. Reconheço que sim. Reconheço que a religião, realmente o Napoleão é capaz de ter razão, é a única coisa que impede o pobre de matar o rico, e reconheço que o povo, estúpido como sempre, precisa da religião. Religare, religione, religare, devera religione, era um dos capítulos de Santo Agostinho, nas Confissões, a verdadeira religião, não é? Mas, onde ele fala que a verdade está no interior do homem, não é? In interiore homina habitat veritas. O Husserl cita o Santo Agostinho, o Nietzsche cita o Santo Agostinho e por aí adiante. Gosto muito dessa citação. E pronto, é verdade que tenho uma grande simpatia pela Igreja Católica e pela doutrina filosófica da Igreja Católica, mas tenho uma grande azia a este fanatismo em relação ao divino que matou mais milhões que alguma vez os comunistas vão matar. Garanto aos senhores, a religião, qualquer uma delas, todas juntas, matou muitos mais milhões que alguma vez os comunas vão matar. E os comunas é a mesma merda, o xereque é diferente, é outra religião, só que em vez de ser do céu, é da terra, do espírito, é da matéria. O Marx falava disso em relação ao Hegel, do céu à terra, do espírito à matéria. Eu conheço muito bem os comunas, e o engenheiro Avelino concorda comigo, um abraço para si, caro amigo, de que os comunas é quase uma religião, e é, só que é uma religião antropocêntrica, enquanto que a religião é uma religião teocêntrica, é a teologia da libertação do metafísico, e o comunismo é a teologia da libertação do físico. Isto é meter aí para a vossa caminhonete, eu sei que os senhores são um bocado estúpidos, mas eu não posso falar assim, senão o pessoal fica ofendido e depois acha que é para os subscritores e para os apoiantes. Obviamente que eu estou a falar normalmente sempre para alvos muito específicos, mas enfim, já sabem que a casa gasta. Vamos para a tese. Eu vou ser sincero, gostava muito de ver o André Ventura como Presidente da República, porque merece e provavelmente vai ganhar. Então e se ele o convidar para chefe de gabinete, não vai convidar coisa nenhuma. Não vai convidar coisa nenhuma. Porque o André Ventura, em relação a mim, seria sempre para as estruturas que ele gostaria de mim, como tubarão, como cão de fila. Eu não tenho perfil nenhum para um cargo público porque o povo não gosta nada de mim e vice-versa. Eu não tenho
nenhuma simpatia pelo que o povo gosta, a religião, o futebol, os copos, os restaurantes, nada, eu sou um Monchalim por completo, como sabem. Se não fosse as meninas era mesmo Monchalim, era mesmo, é? Por isso, aliás, pensei nisso, quando era jovem queria ir para Katmandu para ser, enfim, industrioso, e estava lá um francês na altura, quando eu era miúdo. Na altura não havia os e-mails daquele e outro, mas eu lembro de haver um francês lá em Katmandu, que agora deu muita asneira em termos políticos, pronto, para ser quase como um bom Shaolin. Enfim, vamos para a tese. Tínhamos ficado esta é a minha tese de doutoramento em Direito Penal, como sabem, a versão em português. Tínhamos ficado na questão do professor Figueiredo Dias em relação ao livre-arbítrio e à culpa, sempre a mesma conversa, não é? Possível seria ainda assegurar a autonomia do conteúdo material da culpa e, deste modo, da sensibilidade de uma atitude interior, de uma específica pessoal Gesinnungsschuld, especificamente pessoal culpa, atitude interior, Schuld ele não é culpa, em relação ao elemento da licitude, seguir o entendimento explanado por Figueiredo Dias, tal fundamento material encontrar-se-ia no contributo trazido pela ideia do tipo de culpa. E diz aqui o professor, digo eu, a citar o professor Cabeleiro de Ferreira, Eduardo Correia e outros, pretendendo superar, a minha nota de rodapé, pretendendo superar o campo apertado de integração sistemática do dolo e da negligência. No direito penal há o dolo eventual, o dolo de negligência, tipo dizendo qual é a intenção da pessoa. Voltamos ao livre-arbítrio. Para o direito penal fala-se de dolo quando há a intenção, de certa forma, negativa na consciência do ilícito, e o dolo eventual é uma coisa, o dolo negligente é outra. A integração sistemática do dolo e da negligência é permitido por uma teoria de infração clássica, dolo e negligência como elementos exclusivos da culpa. Isto é complexo, vou tentar explicar. Dolo e negligência como elementos exclusivos da culpa. Deste modo, ou seja, concordando neste contexto, com o dolo e a negligência como elementos exclusivos da culpa, Eduardo Correia, o professor Eduardo Correia, que foi professor do professor Figueiredo Dias, como sabem, o pai do Código Penal na sua redação inicial, Código Geral, do Projeto-Geral, Parte Geral 63, Parte Especial 66, Direito Criminal Volume 1, o professor Figueiredo Dias já explicou a diferença entre Direito Penal e Direito Criminal. Quem acompanha os vídeos, muito bem, quem não acompanha, boa sorte. Direito Criminal Volume 1, 1968, 1996, porque às vezes o pessoal manda-me e-mails, não respondeu, não disse, então, mas eu já respondi nos vídeos. Não tive tempo para ver, temos muita pena, eu respondo nos vídeos, acho que eu vou responder aos vossos e-mails, eu respondo nos vídeos, e não há muito e-mail que me mandam. Eu hoje em dia tenho tempo. Está bem, mas não me apetece responder, não me apetece escrever, escrevo em relação ao Código Penal e ao canto e tal. Agora não vou estar a escrever aos senhores quando mandam 500 e-mails. Estão malucos ou quê? Não seria, então, sou vosso criado ou quê? Direito Criminal Volume 1, 1968, 1996, página 252-321. Assim também, ou seja, a pessoa Cabeleiro de Ferreira também concorda, assim também Cabeleiro de Ferreira, Lições de Direito Penal, Parte Geral 1, a Lei Penal e a Teoria do Crime no Código Penal de 1982, 1985, 1992, página 206 e seguintes. Ou possibilitado por uma doutrina da ação final, e aqui começa a complicar, tendem a acompanhar o raciocínio, considerando o dolo e a negligência enquanto elemento subjetivo do tipo de ilícito e atentando na complexidade inerente a conceitos como dolo e negligência, na medida em que englobam, vou citar o professor Figueiredo Dias, um conjunto de elementos constitutivos dos quais uns relevam ao nível do tipo de ilícito subjetivo, outros ao nível do tipo de culpa. Uma coisa é o tipo de ilícito subjetivo, outra coisa é o tipo de culpa, que será o objetivo, se quiserem. Figueiredo Dias, sobre o estado atual da doutrina do crime, primeira parte,
sobre os fundamentos da doutrina e a constituição do tipo de ilícito, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 1991, página 52. E aqui é que começa a parte interessante, e com isto concluo a tese, porque senão nunca mais sai daqui. Surgiu a ideia, proveniente inicialmente da doutrina germânica, da dupla função ou valoração do dolo e da negligência. Dupla função ou valoração do dolo e da negligência. Espetacular! Quem é que começou com isto? O professor Ischek, como é evidente. Com o professor Ischek, análise ao Código Penal Alemão, 4ª edição, 1988, parágrafo 24.3, página 5. Ficamos aqui. O professor Ischek, como sabem, foi quem fundou o Instituto de Criminologia e Direito Penal no Max Planck, foi quem começou verdadeiramente com o direito penal comparado, o direito internacional comparado. Se não fosse o professor Ischek, o professor Roxin não existiria, como martelo dos ditadores, não é? O que eu ouvi falar dos penalistas alemãos nas minhas lives, e não hoje, me arrepia, mas pronto, isto é a política, né? As pessoas nas suas convicções, pronto, seja por religião, seja por intelecto, seja por for, são verdades absolutas, à vontade, ficam bem uns para os outros. O fanatismo religioso de um lado e a doença mental do outro, o fanatismo religioso da extrema-direita e a doença mental da extrema-esquerda. Ficam bem uns para os outros, eu faço a minha malinha de cartão e vou para as meninas e para os livros. Está bem? Pode ser assim? Muito obrigado. E então, o professor Ischek, que é o outro canto quase, foi quem começou com a verdadeira tese da teoria da ressocialização do arguido, ou seja, temos de tratar bem os arguidos, os criminosos são seres humanos, os senhores prisões perpétuas, as tensões químicas e tal, pronto, está bem, pronto, sim senhor. E o professor Ischek foi um dos maiores juristas de sempre, não foi do século XX, e foi ele que começou realmente com a teoria da ressocialização do arguido, ou seja, tratar os presidiários de forma humana. Não é ficar lá para sempre, mas quando saem têm que ter uma vida, não é? E quando lá estão têm que tentar organizar a sua vida. E então se que tinha razão, não é? O estado de uma civilização mede-se pela forma como tratamos os nossos presidiários. E então o tio Ischek foi quem começou com esta questão da dupla valoração do dolo e da negligência. Mas são todos uns fatores, como tal, não há problema nenhum, os senhores é que sabem, ficam lá na vossa vida, que eu fico na minha, está bem? Pode ser assim? Muito obrigado. Voltamos ao Código de Processo Penal, volume 2. Tínhamos ficado na sim, também tínhamos ficado Ares de Sousa 2003. Olha, o seu engenheiro Zé Luís, lembra-se de chamar o engenheiro Afonso o agente provocador? Um grande abraço para si, engenheiro Afonso, espero que corra tudo bem. Diz aqui o autor, agent provocateur, agente provocador, está mesmo em francês, hein? Agent provocateur e meios enganosos de prova. Algumas reflexões, sim, porque o direito sabe que há agentes provocadores. O direito sabe que há pessoas que estão há anos e anos a tentar assassinar-vos, como é evidente, não é? Os maluquinhos é que acham que andamos todos aqui a dormir. Quer dizer, obviamente que as redes sociais, na extrema esquerda têm doentes mentais, na extrema direita têm fanáticos religiosos, mas há muito bandido, há muito criminoso, há muito doente mental fora da política. Isso que é só mesmo o que toda a história da humanidade foi. São as pessoas que se colocam fora da sociedade porque são as merdas, como é evidente. Muitas vezes são agentes provocadores. Sim, nas escondidas são. Sim. Algumas reflexões em Manuel da Costa Andrade e outros, organização, e onde é que isto está escrito? Libera di Simpulorum, o tal que tem 1553 páginas, segundo a minha mãe, porque está lá em casa, para Jorge Figueiredo Dias, Coimbra Editora, página 1207, 1235. Ficamos por aqui, Código de Processo Penal. Eu quero ler tudo, como tal, tem que ser uns beijinhos de vez em quando. Ficamos no artigo 340 do Código de Processo Penal da produção de prova. Ficamos na provas proibidas em si mesmas, artigo 126, ou
ou proibidas por não respeitar os requisitos e formalismos legais. Por exemplo, escutas telefónicas, não serem assim mesmo proibidas, são se os crimes investigados não pertencerem ao catálogo legal, ao contrário do que diz essa mente eliminada chamada Sócrates. A norma que proíbe o juiz de admitir provas legalmente inadmissíveis corresponde à formulação pela negativa do princípio da legalidade da prova, segundo o qual são admissíveis as provas que não foram proibidas por lei. A tal doutrina norte-americana que eu gosto bastante, da Poison Tree, da árvore envenenada, do fruto da árvore envenenada. Se os senhores não têm um mandato de busca, não podem entrar na casa de uma pessoa. Se entrarem numa casa da pessoa à força, com a polícia, não é? Não têm mandato de busca, não podem entrar. Enquanto há um cadáver dentro do armário, a prova é inadmissível. E muito bem. Claro que a extrema-direita acha que, pronto, o comunismo não é crime, mas pode-se prender e matar. Não há problema nenhum. Pois, isso, como é evidente, por mais que nós demos a volta ao bico ao prego, isso não é lógico, isso não é racional. Isso é convicções ideológicas completamente determinadas por percursos pessoais de vida. Não estamos aqui a falar de objetividade. O meu também, o meu percurso de vida também determina que eu seja direita conservadora, mas cada vez menos conservador. E cada vez menos de direita. Mas também não de esquerda, como hoje em dia Evelino bem disse. Hoje em dia a esquerda é doença mental, a extrema-direita é fanática, como eu sempre disse, não é? E violenta e, obviamente, psicopática muitas vezes, tal como a extrema-esquerda, mas a direita conservadora hoje em dia também vejo cada um, bolas, ficam bem uns para os outros, à vontade. Segundo o qual são admissíveis as provas que não foram proibidas por lei, artigo 125 e 292 do número 1 do Código de Processo Penal, a formulação, pouco mais do que tautológica, destina-se a reforçar o valor das formas probatórias. Eu queria ir para o canto, mas não parece que vá hoje. Não parece que vá hoje. Não vou para o canto hoje. Vou só para o professor Figueiredo Dias. É muito livre, senão nunca mais saímos daqui. E eu, vou pôr o professor Figueiredo Dias, doutrina geral do crime. Não posso dizer os livros todos. Tenho que ir escolhendo os que vou vendo e os que deixo de ver. Porque senão nunca mais saímos daqui, não é? E os shows também não merecem. É evidente, não é? Nem a propósito, tínhamos ficado na mens prohibita. Parágrafo 6, em última análise, não só de uma perspectiva formal, mas também de um ponto de vista teleológico e funcional. Está aqui a começar o funcionalismo teleológico do Jacobs, do professor Roxin, em que o professor Figueiredo pega, e designativo de direito penal, merece preferência, embora deva reconhecer-se, depois do quanto ficou dito, que completamente exato seria só o designativo de direito das penas e medidas de segurança criminais. Assim se dá a entender que neste ramo do direito tudo haverá de ser função da especificidade da consequência jurídica, da pena ou da medida de segurança criminais que nele tem lugar. Mesmo que devam fazer-se os maiores esforços para definir materialmente o crime, a verdade é que um preceito legal pertencerá apenas ao nosso ramo do direito, se e quando, para sancionamento de um certo comportamento que prevê, for prescrita uma pena ou uma medida de segurança criminais. Ou seja, não pode haver pena sem a lei tipificada. Nulla pena sine lege. Não há pena sem lei. O facto de se prenderem comunistas nos anos 30 era ilícito penal, não estava na lei, e ainda hoje é. Ainda hoje o comunismo não é crime em lado nenhum. O Parlamento Europeu tentou passar isso, equivaler, uma certa equivalência entre o nacional-socialismo e o comunismo. Não pegou. Há uma outra Constituição que proíbe o comunismo e bem, principalmente os ex da bota soviética, como eu os compreendo. Mas a extrema-direita tem que ficar muito bem caladinha quando fala dos comunas,
porque matou muitos mais milhões durante a história da humanidade, e os comunas têm que ficar muito bem caladinhos quando falam da extrema-direita, porque mataram muitos milhões só no século XX. Foram 150 milhões, como disse o Bolsonaro. Um abraço, muito obrigado.